No Brasil, o que você acha que existem mais? Crentes ou descrentes? Religiosos ou ateus? Na verdade, existem dois tipos de ateísmo. O primeiro grupo são daquelas pessoas que confessam abertamente que não acreditam em deuses por falta de prova. E o segundo grupo são aqueles que mentem descaradamente dizendo que acreditam em Deus ou em algum Deus particular. Você deseja saber mais sobre quem são esses ateus? Então fique conosco que eu vou te contar tudo após a abertura. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Isso a gente não usa um neurônio para pensar. Se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. E para você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um tema importantíssimo. Agora presta bem atenção no nosso tema. 99% dos brasileiros não acreditam em Deus. 1% mente. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente e, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal e, se possível, ative o sininho das notificações. E sim, é claro, é evidente, é claro, é transparente que eu vou te pedir encarecidamente que você me ajude nesta causa. Porque não é fácil, pessoal, a gente carregar todo o peso dessa responsabilidade lutando sozinho, brigando sozinho, se manifestando sozinho. E o canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras miseráveis e maléficas e complicadas da religião. E o nosso trabalho é um trabalho de enfrentamento. Por isso, nos apoie e nos ajude a financiar esse projeto, ok? Pois bem, Brasil, estamos de volta e é sempre um privilégio muito grande receber você e muito obrigado pela sua preferência acima de tudo. O interessante de tudo é que existem pessoas que batem no peito dizendo que são cristãs, que são crentes. E neste vídeo eu vou te mostrar que essas pessoas não existem, pelo menos não segundo o que a Bíblia diz, pelo menos não segundo o que a Bíblia manda. Essas pessoas que se julgam crentes não têm uma crença, mas uma superstição. Uma crença completamente sem fundamento, sem o aspecto racional, sem o aspecto lógico. É uma crença que faz com que alguém crie certas regras ilógicas e tenha medo de coisas completamente inofensivas ou acredite em coisas sem fundamentos. E isso é superstição. São pessoas que atribuem sorte ou azar a ações e coisas que não têm nada a ver com nada. São pessoas que trabalham a questão do misticismo. São pessoas que desenvolvem apenas uma crendice. São descrenças disfarçadas de crenças. São crentes que não têm compromisso algum com a sua própria crença. Eles dizem que acreditam em Deus, mas as suas práticas distorcem completamente as suas crenças. Eles louvam a Deus, mas louvam por medo. Eles louvam por pura pressão, por puro egoísmo, por pura barganha. É só isso. E essas pessoas, elas não amam a Deus. Ou se dizem que amam a Deus, elas amam de forma fingida. Elas estão, pessoal, cagando na Bíblia. Elas estão cagando em Deus. O que eles querem, na verdade, é só curtir, é dançar, é transar, é se prostituir, ouvir e cantar músicas que degradam o pensamento, que degradam completamente e profundamente o sentimento, a civilidade, o comportamento humano. É só isso. E quando você vê essas pessoas batendo no peito e dizendo que são cristãs, que são mulheres e homens de Deus, se afasta dessas pessoas. Na verdade, são pessoas completamente oportunistas. Elas acreditam
em Deus apenas para descarregarem as suas consciências pesadas e afundadas em suas lágrimas de crocodilo. É só isso. Brasil, só para você ter uma ideia, as letras das músicas que essas pessoas ouvem só fala de prostituição, promiscuidade, somente orgia, apologia às drogas, defesa ao tráfico, ostentação, luxúria, apenas isso. E o interessante é que eles dizem que acreditam muito e acreditam piamente em Deus, mas veja quem são os que lotam os bares, são os crentes. Quem secam os litros de bebidas alcoólicas? Os crentes. Quem empilham os motéis nos fins de semana? Os crentes. Quem abarrotam os presídios? Os crentes. Quem consome as drogas e sobrecarrega os hospitais? Os crentes, pessoas que dizem que acreditam piamente em Deus. Então, se você fizer uma pequena pesquisa nas redes sociais, você vai se perguntar quem são aquelas garotas que abrem as pernas no YouTube, nas redes sociais e demais plataformas por aqui para ganhar seguidores, para ganhar views, para ganhar inscritos, para ganhar presentinhos, dinheiro, viagem, passeios, carros, bebidas, comidas sofisticadas. Quem são? São as crentelhas. São pessoas que dizem veementemente que acreditam em Deus, que abrem o coração para dizer que acreditam. Se você pergunta para essas garotas se elas acreditam em Deus, elas vão dizer que acreditam até o tutano. Mas as suas crenças são falsas, são frágeis. É um amor completamente bandido que elas sentem por esse Deus que elas dizem acreditar. São pessoas oportunistas, safadas e interesseiras, mas acreditam na salvação e acreditam na ressurreição de Jesus. E eles acreditam na Bíblia, acreditam em Deus, na Trindade, no Espírito Santo, nos anjos do céu, acreditam no inferno, mas a boca deles estão cheias de palavrões, imundícies, as mãos deles estão encharcadas de sangue e o comportamento deles é 10 vezes pior que o comportamento de Satanás. E essas pessoas são os verdadeiros demônios. Elas fingem amar, elas fingem perdoar, elas fingem ajudar o próximo, mas no fundo, pessoal, são pessoas extremamente egoístas, são pessoas egocêntricas, pessoas soberbas, dissimuladas, falsas, gente completamente surtada. É só você olhar aí o buchicho gospel, é só você olhar o fuxico gospel que você vai ver coisas que é do arco da velha. As pessoas das quais eu me refiro, elas andam, inclusive, com a Bíblia aqui, ó, debaixo do braço. E muitos deles são batizados, congregam, tomam santa ceia. Aliás, eles tomam a santa ceia, eles cantam na igreja, participam do conjunto de louvor, pregam poderosamente, tocam algum instrumento na igreja, evangelizam no sábado, no domingo, mas são pessoas monstruosas por dentro. Eles acreditam piamente em Deus, mas agride de forma física e psicológica e verbal o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, e dizem que acreditam piamente em Deus. E o interessante de tudo é que eles dizem que são protestantes do pecado. Mas isso tudo na teoria, porque na prática as suas vidas estão relacionadas à imoralidade. O que mais vemos é prostituição, impureza, lascívia, e muitos deles estão entregues, Brasil, ao pecado relacionado aos falsos deuses. Você vê entre muitos crentes que acreditam em Deus a idolatria, a feitiçaria, por exemplo. A maioria esmagante desses crentes estão associados a pecados relacionados à rivalidade. Você vê entre eles inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Eu pergunto, como que um povo desse pode dizer que é um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa? Lá em Romanos, por exemplo, logo em Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32, Paulo afirma categoricamente que prostitutos, homossexuais, invejosos, maliciosos, enganadores, murmuradores, detratores, injuriadores, pessoas que são desobedientes aos pais, nos nécios, por exemplo, os infiéis, e outros vão queimar no inferno. Lá ainda em Romanos capítulo 13, versículo 13, Paulo diz que os bêbados, os glutões, pessoas desonestas,
Os contendeiros e os invejosos não irão para o céu. Logo, quando você sai de Romanos, você vai encontrar a carta aos Coríntios. Logo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 9 até o 11, Paulo é bem taxativo. Paulo deixa bem claro que os devassos, os avarentos, os idólatras, os maldizentes, os bebarrões, os ladrões e os furtadores vão queimar no inferno. E Paulo deixa bem claro que os crentes da igreja primitiva deveriam se separar deles até na hora da refeição. E o capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 9, deixa bem claro que os injustos não herdarão o reino dos céus. Saindo de 1 Coríntios, você vai encontrar 2 Coríntios, a segunda carta que Paulo remete ao povo de Corinto. E na segunda carta, no capítulo 12, versículo 20 e 21, você vai encontrar que sentimento de ira, inveja, porfia, detrações, mexericos, orgulho e pessoas que causam tumulto, essas pessoas vão arder no inferno. Paulo retira essas pessoas do céu e deixa bem claro que comportamentos como esses não herdarão o reino dos céus. A carta endereçada aos Efésios, no capítulo 4, versículo 19, Paulo também vai deixar claro ali que os que cometem a impureza não vão para o céu. Quantas pessoas que você conhece que cometem essas coisas? Ainda em Efésios, no capítulo 5, versículo do 3 até o 5, você vai ver que os fornicadores, quando eu falo para você os fornicadores, eu estou falando daquelas pessoas que têm relações sexuais sem serem casadas. Você, do outro lado, conhece alguém assim? Os impuros, os avarentos e os idólatras, todas essas pessoas vão arder no inferno. E essas pessoas, Brasil, elas não estão nem um pingo preocupadas com o que a Bíblia diz. Elas querem defender um livro, mas não querem seguir o livro. Elas querem dizer que amam a Deus e que a Bíblia ela é sagrada, mas na hora de obedecer, elas correm. Porque a Bíblia deixa bem clara, Efésios 5, do versículo 3 até os 5, que os fornicadores, essas pessoas não herdarão por hipótese alguma o reino dos céus. São comportamentos que Paulo faz uma lista e deixa bem claríssimo que essas pessoas não vão herdar o reino dos céus, e fim de papo. E muitas pessoas que leem esses versículos dizem assim, eu tô cagando para isso, eu tô mijando em cima disso, eu tô um pouco me lixando para essas coisas. Na carta ainda escrita para os Colossenses, no capítulo 3, versículo do 5 até o 9, o autor vai deixar bem claríssimo que vão para o inferno todos aqueles que chamam palavrões. Quantas pessoas você vê por aí que chamam palavrões? Ah, meu amigo, Paulo está deixando bem claro que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Pessoas que carregam a raiva, pessoas mentirosas, os que praticam a prostituição, aqueles que são maledicentes, aqueles que têm desejos sexuais totalmente descontrolados. Essas pessoas, infelizmente, vão queimar num quinto dos infernos. É isso que diz a Bíblia. Mas é evidente, é claro, que os pastores não querem tocar mais nesses assuntos de modo nenhum, porque isso espanta a membresia, isso deixa o pessoal meio que desolado psicologicamente e o pessoal não dá dinheiro. Então os pastores precisam ser coaches. Eles precisam dizer que todas as pessoas realmente, Deus tem um propósito na vida delas, mas só que não tem. O propósito que Deus tem é esse daqui, está dentro das Escrituras. É por isso que eu digo para você que a maioria absoluta das pessoas dentro do Brasil não acreditam em Deus porque não seguem. 99% dos brasileiros não acreditam em Deus e 1% mente. O interessante de tudo isso é que ainda na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 2 até o 7, o autor vai deixar bem claríssimo que aquelas pessoas que vivem na imundície e desprezam a santidade e as Escrituras, elas estão desprezando a Deus. E por isso, tais pessoas vão para o inferno. Agora, quando você chega na carta direcionada a Timóteo, no caso 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9 e 10, aí Paulo descasca.
Ele fala que aquelas pessoas que são injustas, obstinadas, ímpias, impuras, profanas, ateias, até os ateus não entrarão no reino dos céus. Os parricidas, os matricidas, os homicidas, os fornicadores, os homossexuais, os ladrões, os mentirosos, os perjuros e aqueles que são contra a sã doutrina, essas pessoas não herdarão o reino dos céus e estarão no inferno. Então, se você for pegar na prática, quantas pessoas realmente acreditam em Deus? Me diga aí mais ou menos. Perceba que em 1 Timóteo ainda, não sai desta carta não, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 4 e 5, Paulo ele vai pedir encarecidamente à igreja primitiva para se apartar das pessoas que cometem blasfêmia, pessoas que cometem porfia, inveja, corrupção. E na carta, a segunda carta escrita para Timóteo, no capítulo 3, do versículo 2 até o 5, Paulo ele vai pedir mais uma vez para os crentes se afastarem de todos aqueles que são avarentos, presunçosos, soberbos, pessoas que são blasfemas, os profanos, se afastarem daqueles que não têm afeto natural, pessoas irreconciliáveis, os caluniadores, os incontinentes, os cruéis, aqueles que não têm amor por si mesmo nem a Cristo, os traidores no caso, os obstinados, os orgulhosos. Paulo deixa bem claro, olha, você que é crente, se afaste dessas pessoas, não queira conversa com ela, nem sequer para comer, para jantar, para almoçar, tomar uma refeição, não queira papo com essas pessoas, excluam estas pessoas da sua vida. Agora, Brasil, nós chegamos na nossa última carta. No caso, a carta escrita a Tito, no capítulo 3, versículo 3, o versículo 9 e o versículo 10. Paulo ele vai pedir para a igreja evitar os hereges, os insensatos, os desobedientes da doutrina, os extraviados, os que amam a contenda, aqueles que amam o debate, porque esses, Paulo deixa bem claro que estas pessoas estão separadas para o fogo do inferno. Pois bem, Brasil, chegamos à conclusão desse vídeo. É um vídeo rapidinho que eu gostaria de passar para vocês para mostrar que não existe crente. O comportamento desse pessoal não tem nada a ver com o que diz aqui as Escrituras. Eu, particularmente, não conheço um crente. Então, teoricamente, todos são ateus. E para nós concluirmos, eu vou perguntar para você que está do outro lado aí. Quantas pessoas você acha que vai para o céu? Quantas pessoas você acha que realmente acredita piamente na Bíblia e obedece a Bíblia como a Bíblia manda? Quantas pessoas você vê fazendo milagres e fazendo obras maiores do que aquelas que Jesus fez? Como diz lá em João capítulo 14, versículo 12. Quantos crentes verdadeiros você que está do outro lado aí, não importa qual é o teu bairro, a tua cidade, o teu município, qual é o teu estado, qual é a tua nação, pergunta quantas pessoas crentes você conhece aí? Faça uma análise você mesmo. Veja quantos crentes você conhece e conta. Quantos crentes obedecem à Bíblia? Quantos crentes realmente é um exemplo a ser seguido? Então, para que a gente possa finalizar a nossa fala, o conteúdo de hoje, eu vou pedir a você, reflita sobre isso você mesmo. Perceba, você mesmo, você que está do outro lado. Não importa de onde você é. Eu quero que você mesmo reflita e pergunte, será que nós temos no Brasil pessoas que acreditam em Deus? Ou nós temos realmente mais ateus e ateias do que realmente cristãos? Será que as pessoas não são demagogas, hipócritas, fingidas e falsas? Ou são realmente pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus? Reflita você mesmo, tá ok? Pois bem, pessoal, então muitíssimamente obrigado, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, agradeço muito a vocês que vêm aqui, que curtem meus vídeos, que compartilham, que sugestionam, que recomendam os meus vídeos, agradeço de todo o meu coração a todos os membros deste canal. Pessoal, vocês não sabem o
quanto que vocês me ajudam, tá? Então, agradeço a todas as pessoas que compartilham os meus vídeos, pessoas que amam esse canal, pessoas que dão o sangue, pessoas que fazem de tudo para que este canal Além da Fé possa chegar em mais bolhas, furar mais bolhas, para chegar em mais mentes, em mais corações, para que possa transformar pessoas, para que possa amadurecer a mente, o coração dessas pessoas, criando mais consciência, criando mais dúvidas, mais críticas, mais perguntas, tornando o mundo um pouco mais cético, um mundo mais questionador. E a você que é membro, muito obrigado pela sua força. Você não sabe o quanto que você me ajuda, tá? E a você que me ajuda pelo Pix também, muito obrigado pela sua força. Você que está aí do outro lado e que me ajuda com o Pix, você não sabe o quanto que você faz por este canal, tá? Então, um fortíssimo abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.